Fala turma, tudo bem com vocês? Chegamos ao 6º episódio do meu quadro favorito aqui no canal, que é o Enchendo a Carteira. Se você caiu de paraquedas, essa é uma série de aulas que eu faço uma vez por mês, na qual nós todo mês aportamos R$ 500 e compramos ações, fundos imobiliários, montamos a nossa carteira de renda variável na prática, na realidade. Eu explico os resultados do mês anterior, a gente abre uma corretora, a gente abre o home broker, a gente boleta de fato as ações, eu explico o porquê de cada estratégia mês a mês, para você entender na prática, na realidade, como é que o investidor faz, como é que é o critério de decisão, para que você consiga entender a linha de raciocínio para você tomar as próprias decisões. Não é um quadro de recomendação, não é um quadro para você replicar, e é um quadro completamente educativo, é meu quadro favorito, porque mês a mês você consegue ver na realidade. Então, se você caiu de paraquedas agora, eu recomendo fortemente que você assista os outros vídeos da série para você entender o que a gente tem feito mês a mês. Então, sem mais delongas, e importante também que se você gosta desse tipo de conteúdo e quer acompanhar essa série e outras, se inscreve no canal. É a melhor forma de eu entender que o meu conteúdo tem sentido para você e você não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar. Beleza? Vamos lá. O que a gente faz sempre no Enchendo a Carteira? Já é tradição dessa nossa comunidade. Eu mostro os resultados do mês, os resultados gerais. Eu comento a estratégia que eu vou utilizar nesse mês e a gente parte para a prática na compra de ativos. E no Enchendo a Carteira de hoje a gente vai focar em um setor em especial, que é o setor elétrico. A gente vai entender as diferenças das empresas do setor de energia no Brasil, para vocês entenderem que mesmo dentro do próprio setor, existem comportamentos diferentes de empresas que você tem que entender se você quiser entrar nesse segmento. Mas antes de mais nada, vamos para os resultados do nosso mês. Vamos lá e aí. O que aconteceu com a nossa carteira no mês de junho? A nossa carteira teve uma valorização de 8,08% no mês de junho, do dia 31 de maio ao dia 29 de junho, que foi o fechamento. Eu estou gravando essa aula no dia 30 de junho de 2020, não estou gravando exatamente no fechamento do mês, porque por questões de agenda, mas a ideia é fazer o fechamento de 30 dias, então esse é o nosso aporte no último mês de junho, referente ao meio do ano. Já temos meio ano fazendo esse quadro, vocês acreditam? E o Ibovespa no mês de junho subiu 9,53%, ele subiu um pouco mais do que a nossa carteira. Matheus, por que aconteceu isso? Por que a sua carteira subiu menos que o Ibovespa? Essa é uma carteira ruim? Se ela subisse mais que o Ibovespa, é uma carteira boa? Essa é uma pergunta muito comum. E é interessante pensar o seguinte: o Ibovespa é o índice com as mais ou menos 70 maiores empresas da Bolsa em termos de volume financeiro de mercado. A nossa carteira está com mais ou menos 20 ações e fundos imobiliários. E a critério de decisão de cada empresa, ela leva a um resultado diferente. E se você já viu qualquer vídeo do canal, você sabe que eu trabalho para controlar as minhas perdas. A minha carteira, por ser 100% em renda variável, é uma carteira mais protetiva. Não tem absolutamente nada de errado com quem quer ter uma carteira mais agressiva. Mas eu trabalho para controlar as minhas perdas, eu deixo meu ganho tomar conta de si mesmo. Como a minha carteira tem uma parte de fundo imobiliário e uma parte de ações e ações mais protetivas, é natural, não quer dizer que sempre vai acontecer, mas é natural que em momentos de alta do Ibovespa, a carteira se valorize pouco menos. Em contrapartida, qual que é a expectativa, não a realidade? A expectativa é que em momentos de queda do Ibovespa, minha carteira caia menos. E olha que curioso. No mês de maio, quem viu encher na carteira anterior, nossa carteira também subiu menos que o Ibovespa. Só que olha aqui no acumulado. Desde o nosso primeiro aporte, que foi com o Ibovespa a 116 mil pontos, até hoje, a nossa carteira está com um prejuízo de 1,4%. Ah, faltou um pouquinho para ficar no zero. Estava super animado para conseguir já colocar um pouco de lucro aqui, mas não tem problema algum. Era mais simbolismo para dividir isso com vocês. A gente está com um prejuízo de 1,4%, enquanto o Ibovespa, desde o primeiro dia que a gente colocou nosso primeiro aporte, está com uma queda de 17,4%. Então, nossa carteira está com uma diferença positiva para a gente de 16,1%. E olha que curioso, por isso que eu falo de controlar risco. Isso aqui é prática, tá, pessoal? Vocês podem olhar o resultado que a gente vem tomando mês a mês, não tem como ser menos prático e mais transparente que isso. A gente começou a investir com o Ibovespa a 116 mil pontos, certo? Entenda esse raciocínio. Ele estava ontem, ele fechou a 95,735. O Ibovespa está com uma queda ainda de 17%. E a nossa carteira praticamente zerou.
Ou seja, muito provavelmente, se quando o Ibovespa recuperar a data zero dele, a nossa carteira tem grande probabilidade, não é garantia, de estar no lucro. E essa é uma das vantagens de você tomar atitudes protetivas. Essa é uma das vantagens de você aportar todos os meses. A gente aportou com o Ibovespa a 116, certo? A gente aportou com ele também a 100, a 80, a 70, a 60, aportou de novo 80 e vai aportar agora de novo 95. Não tem nada mais rico que essa informação que você pode verificar nas aulas. O Ibovespa, ele caiu de 116 para praticamente 60. Está em recuperação. Não sei se ele vai para 120, vai voltar para 60, tanto faz. Só que, enquanto a maioria das pessoas estava em pânico, o que eu faço, o que eu compro, eu espero, não espero, a gente estava todo mês comprando, todo mês aportando. Isso é matematicamente mais rentável. Isso é matematicamente mais rentável. Tiveram estudos de 40 anos para provar que isso funciona. E a gente, em 6 meses, está conseguindo provar isso. Por quê? Olha que legal o raciocínio. E isso que é a ideia do Encher na Carteira, tá? Você entender as sacadas e a prática refletir na teoria. E a teoria embasando a prática. Vamos lá. O Ibovespa caiu e a gente continuou comprando. A gente continuou comprando. Então a gente invariavelmente pegou a baixa. E eu não sei quando que é a baixa. Hoje eu consigo olhar e saber. Na hora que eu comprei eu não sabia. Então você fazer os aportes frequentes em empresas protetivas, você conseguiu pegar preços menores. Não barato, porque barato não existe. Preços menores. De forma que esses preços menores, na recuperação, quando você pegou ele, você vai junto. Entenderam essa sacada? Então para mim isso aqui não tem coisa mais didática e maravilhosa do que isso. A nossa carteira praticamente empatou. Ela praticamente empatou no 0 a 0, enquanto o Ibovespa ainda está com uma queda de mais do que 15%. Legal? Vocês enxergam isso? E tanto esse mês quanto o mês passado, a nossa carteira rendeu menos que o Ibovespa e a gente está com uma diferença positiva de 16%. Se a gente for olhar nossa meta de rebalanceamento, nós estamos para trás. A minha meta é ter 70% em ações e 30% em fundo imobiliário. Eu estou com 78% em ações e 22% em fundos imobiliários. Então esse mês, em teoria, é um mês de aporte em fundos imobiliários, só que eu não vou fazer isso, eu vou aportar em ações por 3 motivos. Primeiro motivo, e o mais importante de todos, eu quero, ok? Você pode fazer o que você quiser. Eu sei que ao fazer isso, eu estou aumentando o meu risco e eventualmente eu vou precisar voltar para o 70-30 para conseguir balancear meu risco. Mas como a gente começou a carteira em janeiro, a gente está com R$3.000 na carteira e R$500 de aporte é mais do que 10%, é fácil regular isso agora. Então eu posso ser mais flexível. É diferente de eu estar com R$100.000 e continuar aportando R$500 por mês, estar com 80-20 ou 90-10. É mais difícil. Como agora é mais fácil migrar e eu quero que e o segundo motivo já puxando, que esse é um quadro para ser didático, eu consigo flexibilizar dessa forma. E o terceiro principal motivo é que eu quero ter minha exposição no setor elétrico. Eu gosto desse setor e eu quero estar exposto nele. Eu junto essas 3 coisas, perfeito? Mas, inevitavelmente, nos próximos Investir na Carteira, a gente vai ter que ter meses de fundos imobiliários. Legal? Só mapear aqui nossa carteira de ações. Nós estamos agora com 20 ações. E as ações como um todo estão com uma queda de 3,7%. E os fundos imobiliários, olha que boa, estão com uma... Opa, vocês não estão vendo aqui? Agora vocês estão vendo. Eles estão com uma alta de 7,3%. Mas nós temos apenas 3 fundos imobiliários e temos já totalidade de 20 ações. Beleza? Então, essa aqui é a leva de resultados do mês. E esse mês, o que eu vou comprar? O que você vai fazer? Matheus, por quê? Quando e como? Eu vou investir no setor elétrico. E aqui tem alguns conceitos bem legais. Quando você, por exemplo, vai se expor no setor financeiro, e você comprou Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, você tem quantas empresas você quiser, o seu risco aumenta porque está dentro do mesmo setor. Você está comprando empresas, certo, que são concorrentes, e de repente o Bradesco vira o melhor banco do Brasil e mata os outros, está exposto nele. Aí que o Itaú continua e arrebenta e faz banco digital e come os outros. Você se expõe em concorrentes, perfeito? Você se expõe em empresas concorrentes do mesmo setor, e você gosta do case das 2 empresas, você espera coisas diferentes, isso dilui o seu risco. É mais ou menos essa a regra quando você vai diversificar intrasetor. Eu tenho Grendene, eu tenho Alpargatas, Arezzo eu coloquei aqui ou não, não lembro. A Arezzo está na minha carteira pessoal, aqui eu não coloquei ela ainda, e eventualmente a gente pode discutir sobre isso. Mas a ideia é você diversificar entre empresas diferentes com esse intuito, de cada empresa tem uma regra diferente. No setor elétrico é um pouco diferente. É isso que eu quero ensinar para vocês, explicar para vocês bem rápido, não vou me estender muito aqui, os 3 segmentos que existem no setor de
energia. Vamos lá. Para isso, show de bola. O setor de energia tem 3 grandes blocos. A parte de geração de energia, que no Brasil o maior foco são as usinas hidrelétricas, perfeito, que é a parte que de fato gera a energia, aproveita a energia cinética das águas para movimentar a turbina e gerar. A geradora, ela leva para as linhas de transmissão, que são as empresas transmissoras, aqueles cabos mais grossos com altíssima voltagem que transmitem a energia da geradora de hidrelétrica para as distribuidoras. As distribuidoras são as estações de rebaixamento de tensão, que faz com que os fios depois tenham uma voltagem menor e cheguem na sua casa. Então são 3 grandes blocos: a geração, a transmissão e a distribuição de energia no Brasil. E eu quero estar exposto nos 3 segmentos: na geração, na transmissão e na distribuição. No momento eu tenho apenas a ENGIE, que é a maior geradora privada do mundo. Depois venha pesquisar sobre ela, é uma empresa sensacional. Inclusive eu classifico como empresa núcleo. Se você gostar da empresa e tiver sentido para você, avalie e cogite colocar na carteira. Não é porque o Matheus gosta que você tem que comprar. Mas são segmentos que, apesar de andarem como um todo com o setor de energia, eles têm algumas regras e alguns conceitos diferentes. Por isso eu quero me expor nos 3. Eu vou explicar aqui para vocês bem de rápida a diferença dos 3. Que vai levar um tempinho a mais é o setor de geração, é a parte de geração, que tem algumas regrinhas diferentes. Transmissão e distribuição é mais fácil entender. Então, sem mais delongas, vamos lá. A parte de geração de energia. A maior parte de geração de energia no Brasil, obviamente, são as transmissoras. As hidrelétricas. Porque no Brasil a gente tem a grande quantidade de rios, de mananciais, ou seja, nós temos grande vantagem natural para esse tipo de energia. E é um setor normalmente alavancado. É normal esse tipo de segmento ter dívidas e não necessariamente isso é um problema para eles. Olhem que legal, a dívida não necessariamente é uma coisa ruim. Por quê? Elas têm uma previsibilidade de receita muito grande. Quando uma empresa pega a concessão de uma usina hidrelétrica, ela pega por 40, 50 anos. E ela tem que basicamente fazer a manutenção daquela usina. Ela não tem muito o que fazer, ela faz a manutenção da usina. Obviamente a depreciação acaba batendo, mas é um dos gastos que ela está embutido. E ela vai simplesmente controlar a usina como um todo e o que está sendo gerado. Por ter uma previsibilidade de receita, ela consegue dívida com juros mais baixos. Ela tem contratos de décadas. O que ela consegue fazer é muito previsível. E hidrelétricas e termoelétricas, elas têm algo chamado despachabilidade de energia. Isso é uma coisa importante para vocês entenderem o que eu vou falar daqui a pouco. O que é a despachabilidade de energia? Esses são modelos de negócios que conseguem definir o quanto de energia, até um certo limite, eles vão produzir ou não. Por exemplo, a hidrelétrica. A barragem pode ficar fechada ou aberta. Quando eu estou abrindo a barragem, aí a água está movimentando as turbinas que geram energia. Se eu não liberei a barragem, a empresa, a hidrelétrica, ela não gera energia. Eu tenho um controle quando ela vai gerar energia ou não. A termoelétrica é a mesma coisa. Eu coloco carvão ou não coloco carvão. Já a energia eólica, energia solar, não tem essa opção. Ou está ventando ou não está. Ou está sol ou não está. Eu não tenho esse controle da despachabilidade de energia. Matheus, e por que isso é importante para essa empresa? Vamos lá. É importante por algum motivo. Primeiro, conseguir manter os níveis dos rios regulados, saudáveis, para não matar a natureza, não matar toda a vegetação e até a região, não sofrer a região. Então tem um controle sobre isso. E quem controla isso é o governo. Ele é regulamentado pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. E este carinha aqui, ele vai, entre aspas, regulamentar o quanto de despacho cada hidrelétrica vai poder fazer. Tem todo o controle da proteção ambiental, tem todo o controle da climatização, do clima. Chove mais, chove menos, o que cada hidrelétrica pode fazer. Porque apesar de hidrelétricas serem privatizadas, qual que é a ideia? Que o país não sofra. Que a energia chegue para as empresas, para as casas das pessoas. Então tem que ter uma regulamentação muito grande, uma commodity que é a energia, que afeta o Brasil inteiro. E para entender um pouquinho melhor isso, um dos mecanismos de regulamentação, que é um dos códigos importantes para você entender na parte de geração de energia, e calma que fica mais simples do que eu vou explicar agora, beleza? Então não se assustem. Se você não entendeu não entender os códigos, tem o chamado GSF, que é o Generation Scaling Factor.
O que é isso? O que é o GSF? Ele é um índice que vai quantificar o quanto cada hidrelétrica recebe em função do quanto o Brasil produziu de energia. Calma que eu vou explicar com mais detalhes. Vamos lá. Imagina o seguinte cenário. Existem duas usinas no Brasil, certo? Uma usina consegue fisicamente produzir 500 megawatts e a usina 2 consegue produzir 700 megawatts, beleza? O que é isso, Matheus? O que é a capacidade de geração física? O quanto aquela energia é baseada no porte da usina, na quantidade de chuva daquela região, no comportamento do rio, que ela consegue produzir de energia. Então essa é a capacidade esperada que ela consiga produzir com 100% de eficiência. Beleza? Até aqui entendi? Tranquilo, Matheus. É o GSF. Ele é a relação da energia total despachada, todas as hidrelétricas do Brasil, pela capacidade total de despache. E isso vai me dizer o quanto cada usina recebe, independentemente do quanto ela produziu. Olha o exemplo, como fica muito mais claro. Imagina que a usina 1, ela podia produzir o regulamentado dela de 500 megawatts. E ela produziu 600, beleza? A região choveu mais, ela conseguiu otimizar todo o sistema de operação dela e ela produziu 600, beleza? Enquanto a outra na região dela choveu bem menos e ela produziu só 400. Então uma produziu 120, a outra produziu 57. Legal? Essa aqui não vai receber o equivalente a 120% do que ela gerou de energia, do que ela, em teoria, vendeu de energia. E essa aqui não vai receber o equivalente a 57%. Elas vão receber um ponderado. Vamos lá. Qual que era a expectativa total do Brasil gerar de energia? 500 mais 700. Geraria 1.200, beleza? Elas geraram quanto? Elas geraram 1.000. Então elas geraram 83% da capacidade total do sistema de energia de geração do Brasil, assumindo que tem só essas duas empresas, beleza? Para simplificar. Portanto, o GSF é de 0,83. Logo, cada usina recebe 83% da garantia física dela. Entenderam mais ou menos isso? Então, uma hidrelétrica produziu 120% e recebeu 83%. A outra produziu 57% e recebeu 83%, porque o sistema ele atua como um todo. Logo, em épocas, olha que legal, em épocas ou anos que chove menos no Brasil como um todo, a energia, as hidrelétricas, elas recebem menos. E o que isso causa para a empresa como um todo? Vamos lá. As usinas, conclusão é essa, tá? Que as usinas não recebem pelo tanto que elas geram. Elas recebem pelo proporcional que o sistema do Brasil gerou. E isso compensa o risco climático. Porque não pode ficar muito baixo o nível de reservatório. Vai afetar toda a região ambiental. Então tem toda essa regulamentação. Vai que um lugar choveu menos, o outro acabou chovendo mais. Então esse aqui vai produzir mais, esse vai produzir menos. Tem uma regulamentação por trás. De forma que não é porque a sua usina, que você é sócio, produziu mais, vai receber mais. Depende do sistema como um todo. Isso abaixa o risco climático e não necessariamente aumenta o risco da empresa, porque está tudo diluído. Mas isso é importante para que o sistema do Brasil funcione como um todo. Beleza? Vamos lá. Qual que é a conclusão, Matheus? Se você não pegou nada até agora, pega isso aqui. Se o GSF está igual a 1, o sistema hídrico ele abastece a demanda inteira. Se ele está menor que 1, o sistema hídrico ele não abasteceu a demanda inteira. Você concorda? No exemplo anterior, o sistema hídrico não abasteceu tudo que precisava. E aí o que acontece? É despachado as termoelétricas. O Brasil não pode ficar sem energia. As pessoas não podem ficar sem energia. E aí é despachado as termoelétricas. Ou seja, quando a produção hídrica não dá conta da energia, porque às vezes anos chovem, anos não chovem, isso depende de condições climáticas que não estão no controle do homem. Despachar das termoelétricas. O que a energia fica mais cara. O custo para produzir energia com termoelétrica é mais caro. Isso encarece a energia. E olha que legal. A hidrelétrica, a empresa que tem termoelétricas, ela produz. A empresa que não tem, compra energia. Qual que é a conclusão disso? Se você é sócio, de repente, de uma geradora de energia que só tem hidrelétricas e o Brasil não conseguiu gerar com a parte hídrica dele energia suficiente para o Brasil inteiro, vão ter que ligar termoelétricas. Se a sua empresa não tem termoelétrica, para ela cumprir a capacidade dela, ela tem que comprar essa energia. E ela compra mais caro e isso afeta o resultado. Agora, se a sua empresa de geração de energia tem termoelétricas, mesmo que ela não utilize sempre, na época que tiver que acionar a termoelétrica, ela vai acionar a própria termoelétrica dela, o custo dela é mais alto, mas ela vende mais caro também, isso acaba compensando. Olha que legal que você aprendeu para poder analisar numa empresa.
Se eu estou buscando uma empresa geradora de energia, talvez seja interessante, em termos de proteção de capital, essa geradora ter termoelétricas. Porque em épocas de crise hídrica, ela vai tender a sofrer menos, porque a energia que ela vai ter que produzir, a termoelétrica é mais cara, ela não vai ter que comprar de ninguém, ela vai vender essa energia. Entendeu o raciocínio? Isso é importante você sacar. Isso é importante você ter esses feelings. Olha, eu entendi, Matheus. A Engie, ela tem termoelétricas? Ela tem. Olha, bacana. Entendeu como você enxergando como o sistema funciona, a sua decisão do qual empresa comprar fica melhor? Porque isso não aparece nos resultados da empresa. Isso não aparece na DRE dela. Aparece no site de RI, em você entender o sistema. É por isso que eu, Matheus, gosto sempre de estudar o setor antes de qualquer coisa. Para conclusões como essa. Você sabe o que afeta o setor financeiro, o setor de calçados, o setor de vestuário, o setor de petróleo? Se você entende o sistema, você consegue tomar decisões muito melhores. Legal? Mas agora, bem mais rápido para a transmissão, é um slide só para cada uma. A transmissão é o quê? Também tem concessões muito longas, geralmente 30 anos. E a transmissão, entre aspas, é o mais fácil, bem entre aspas, tá? De fazer a gestão e ter uma previsibilidade. Por quê? Como é que funciona? Empresas conseguem a concessão das transmissões, das linhas de transmissões, ok? Por leilão. E qual que é a sacada? A variabilidade da receita é extremamente pequena, por causa da RAP, que é a receita anual permitida. O que é a RAP? Quando uma empresa vai contratar, vai fazer uma oferta com leilão para uma linha de transmissão, ela já sabe o quanto ela vai receber. A RAP é o quanto cada linha de transmissão vai gerar de receita para a empresa que recebeu. Então ela já tem a previsibilidade da receita por décadas. Ela tem a estimativa de quanto deve custar fazer a manutenção da linha de transmissão, a depreciação. Logo, ela tem a receita dela, tem o custo dela, ela consegue fazer uma oferta para o leilão. E aí, dependendo do seu apetite ao risco, a empresa pode ela pode pagar mais ou pagar menos, ter uma maior ou menor margem de segurança, mas é algo muito previsível. E o que é previsível é menos incerto. O que é menos incerto tem menos risco e eu quero controlar o meu risco. Então, para mim, tem muito sentido estar exposto em empresas de transmissão, porque a previsibilidade da receita é muito grande. A manutenção também é muito previsível. Então, tanto as entradas quanto as saídas são extremamente previsíveis. Legal? E a RAP independe da energia transmitida. É o contrato dela. Se ela passou mais ou passou menos, tanto faz. Ela vai receber o que ela contratou. E ela, além de tudo, é reajustada sobre a inflação. Então, inclusive, eu consigo proteger o meu capital da inflação com uma empresa de renda variável no setor de energia. De maneira geral, todas as empresas acabam sendo reajustadas na inflação, mas aqui é um reajuste direto. E, por último, a distribuição. A distribuição, ela usualmente compra energia das geradoras, elas compram energia das geradoras e o preço de venda é regulamentado pelo governo. Dos três setores, para mim, isso aqui é um pouco mais poluído. É o governo que dita qual que é o preço que você vai poder vender a sua energia, que a sua empresa de distribuição vai poder vender a energia. Então, não necessariamente é a oferta-demanda, é o livre mercado correndo. Não cabe aqui discutir se isso é certo ou se isso é errado, mas é assim que funciona no Brasil. E tem os reajustes anuais de preço. Não necessariamente é um reajuste a favor da empresa, pode ser um reajuste a favor do governo, a favor da energia, ser mais acessível para as outras pessoas. Mas é muito dedo do governo em cima disso, por motivos de que é um setor que influencia literalmente todas as áreas do país. Certo? Então a parte da teoria que eu queria discutir com vocês é isso. É exatamente esse bloco aqui agora. E vamos agora para quais empresas o Matheus vai querer comprar esse setor. Se você acompanhou o Trincheiro na Carteira, que a gente já fez uma compra de cada uma, vamos aqui para a tela. Eu tenho já a Engie, de energia. Não, vou colocar aqui direto. Eu vou comprar ENBR e Equatorial Paulista. O que são estas empresas? Legal? Vamos dar uma analisada nos números dela. Deixei aqui os sites abertos. Opa, vocês não estão vendo a tela, né? Eu vou usar o site do Fundamentei para analisar primeiro alguns dados dela e depois vou usar o Status Invest para fazer as comparações. Beleza? Vamos lá. A ENBR, que é Energias do Brasil, a EDP. Como é que eu analisaria essa empresa, começando agora? Bom, eu sempre gosto de olhar primeiro a participação do Ibovespa dela, 0,34%. Ela está no novo mercado, isso é ótimo, isso é o maior grau de governança corporativa, a nota de governança corporativa mais alta que a Bolsa de Valores dá para a empresa. Isso automaticamente gera alguns critérios de
Boas práticas de governança, um dos pré-requisitos é que a empresa só tenha ações ordinárias e um tag along de 100%, que para mim é extremamente importante. Se você quiser brincar aqui de olhar o histórico da empresa de preço, você pode olhar, mas para mim preço não importa, o que importa é o resultado. E olhem que curioso. Se eu colocar aqui ó, na escala, lucro da empresa versus a cotação. O lucro líquido está aqui em verde, a cotação está aqui em dourado. Olhem como, por que eu falo que preço não importa? O preço, ele invariavelmente vai acompanhar o resultado da empresa. Ele invariavelmente vai acompanhar o resultado da empresa. Então, qualquer empresa que você olhe no longo prazo e você tiver um gráfico desse, tem gigantescas chances de um acompanhar o outro. Porque aqui são só os fechamentos anuais. Se você olhar de fato a cotação histórica, olha como oscila muito mais. Parece um eletrocardiograma. E os resultados dela não são necessariamente assim. Eu gosto de sempre olhar, e pessoal, isso aqui que eu vou olhar é o mínimo, tá? Deixa eu dar um zoom. Isso daqui é o mínimo que eu vou olhar. Não vou fazer um detalhamento aqui em todos os indicadores possíveis, porque ia ficar um vídeo de 3 horas, não é essa a ideia. Mas a ideia é você ver na prática quais são os principais indicadores que eu olho e que você também tem que olhar para conseguir, no mínimo, ter um bom critério do que é uma boa empresa ou não. Vamos primeiro para os gráficos, que eu acho que fica visualmente mais legal. Eu gosto sempre de ver a receita da empresa crescendo. O que é a receita? O faturamento dela. Receita da empresa crescendo, para mim, é sempre uma coisa boa, porque das duas, uma. Ou ela está vendendo mais, ou está vendendo mais caro. Então, show de bola. Desde 2001, a receita dela vem crescendo. Olhar o lucro líquido, são um dos dois indicadores mais importantes que tem. Lucro líquido também vem crescendo ao longo dos anos. Teve um pico aqui em 2015, teve uma queda bem significativa para 2016, 2017. Não sei, não lembro de cabeça se foi a época da crise hídrica, preciso confirmar. Mas, historicamente, apesar de vir oscilando, ela tem um lucro também sempre crescente. Por olhar a margem líquida, que é o percentual que sobra de relação um ao outro, acaba tendo uma boa oscilação. Chegou a bater 6% em 2003, chegou 0,2% em 2012, tendo uma máxima de 19% em 2009. Então tem uma certa instabilidade, porém nada muito absurdo que me afastaria desta empresa. O ROI, que é o Return on Equity, é o retorno, é o lucro líquido pelo patrimônio líquido. É um indicador que me dá um indício do potencial de retorno da empresa sobre o capital social. Se ela aumentou o lucro dela, ela reteve esse lucro no patrimônio, se ela está usando esse lucro de forma eficiente. O lucro que ela reteve, ela conseguiu crescer patrimônio da mesma forma e no outro ano teve mais lucro e mais patrimônio proporcional, isso me dá um indício que a empresa está fazendo uma boa gestão com o lucro que ela retém. Também nada muito instável, teve o pico em 2015 e a mínima em 2017, mas girando em torno de 12%. Show de bola? Vamos agora para os números. Acho que o número fica muito mais bacana de dar uma olhada. A evolução da receita líquida dela, sempre crescendo também. É importantíssimo você ver a receita aqui em milhões de reais. Então 1, 3, 3.6, 6.8, 4, 5, 6, beleza, já vimos isso no gráfico, confirmando aqui. Em 2020, isso aqui é a previsão, tá? É uma previsão que é feita baseada no resultado passado e jogada para o futuro. Então a gente deve considerar só realmente o fechamento de 2019. O EBIT dela é interessante que também venha sempre crescendo junto com a receita. Eu entender se o custo da empresa está ou não coerente ou não. E no gráfico eu consigo colocar o EBITDA, consigo colocar o EBIT, né? O EBIT em função da receita, também os dois estão bem coerentes um com o outro. Legal, o lucro líquido também, ela teve 2 anos de prejuízo, 2002 e 2003. E a partir daí o lucro líquido também crescendo, mas com uma certa oscilação. Coisas extremamente importantes, a dívida da empresa, a dívida líquida pelo EBITDA. Isso aqui é mais ou menos quantos anos de resultado a empresa... vocês estão vendo aí? Então, quantos anos de resultado operacional a empresa precisa ter para quitar a dívida? Até 3 anos, para mim, isso é visto como saudável. E ela vem desde 2000 e... pegar os últimos anos. Vou bater 4, bater 5. Nos últimos... Desde 2010, vai, os últimos 10 anos. Ela vem mantendo isso próximo de 2 anos. Nada muito absurdo. Ainda mais um setor que é normal e comporta esse tipo de resultado. Legal? Vamos dar uma olhadinha agora também na Equatorial, bem rapidamente. Dentro da Equatorial, uma empresa também no novo mercado, um pouco maior, representa 1,3% do Ibovespa, tag along de 100%, bacana. Vamos olhar novamente a cotação versus o lucro. Novamente, vocês vão ver que preço não importa, justamente por isso. Olha o lucro líquido e olha a cotação. O lucro líquido invariavelmente acompanha o preço. Na verdade, é o contrário. O preço, invariavelmente, ele acompanha o lucro líquido da empresa. Vamos olhar aqui os dados dela, também olhar os gráficos, para ter uma noção visual no gráfico, e depois sempre olhem tecnicamente os números. A receita dela
Também uma receita sempre subindo, excelente, isso é muito bom do meu ponto de vista. Vamos olhar no lucro líquido dela. O lucro líquido dela ficou bem estável desde 2004 até 2013 e depois chegou a subir. E pessoal, isso é bacana, tá? Isso é uma coisa bem interessante. Eu não quero só empresas que necessariamente estão com o lucro subindo loucamente. Eu quero que isso suba? Eu quero. Mas se você, de repente, nessa empresa aqui na Equatorial, você esperou o lucro líquido dela começar a subir de maneira galopante para você entrar. Você deixou de fora, provavelmente, uma boa leva de alta dela. Então, qualquer sacada. Avaliou a empresa, avaliou o case dela, avaliou os fundamentos, acredita na empresa, põe capital e investe. Põe capital e investe, porque a gente nunca sabe quando que uma empresa vai deslanchar. Mas agora, se é uma boa empresa, mesmo que ela fique estável por vários anos, tem grandes chances de algum momento, se a governança for boa, o setor for bom, a gestão for boa, a empresa tem bons produtos, ela eventualmente deslancha. Vamos ver se o preço corrobora com isso? Só de curiosidade. De 2013 a 2013, vamos olhar o preço dela. Só de curiosidade. Vamos ver histórico máximo, eu consigo ver? Ó, 2003, até 2013. O preço dela em 2013, ela chegou a fazer R$1 em 2006, vai, e R$3 em 2013. E olha só, quem estava aportando na empresa, agora está com R$22, vezes 7, porque vezes 7 é o capital. Você ficou aportando aqui ao longo do tempo, mesmo com ela mais estável, porque acreditou na empresa, acreditou no case dela, você fez vezes 7 em menos de 10 anos. Você multiplicou seu capital por 7, entendeu? Ponto. Porque não necessariamente um dado te diz, eu só quero entrar em empresas que estão em crescimento. Não é errado você fazer isso, não é errado. Mas se você acredita na empresa, no case dela, manda bala. Legal? Então, continuando, vamos ver a margem líquida dela. Uma margem líquida de 15%, chegou a cair para 2%, também teve uma boa volatilidade. Aqui sim foi o ano da crise hídrica, se não me engano, de 2013, 2014. Mas ela mantém 13, 16, 11, 13, 11, faz alguns anos que ela está mantendo em torno de 11 a 15%. A margem dela, o ROI, só de curiosidade, 23%, também teve o ano da crise hídrica, provavelmente, que ela sofreu por causa disso. Manteve 23%, 20%, também algo estável. A dívida líquida da empresa subiu bastante também, mas isso aqui não quer dizer que é ruim nem que é bom. Tem que ver quantos anos o resultado operacional dela, ela paga a empresa ou não. Vamos olhar aqui? Legal. Já vimos a receita líquida dela também subindo. A gente tem que olhar aqui também o EBITDA dela e o EBIT. Mais legal olhar o EBIT, que é desconta a depreciação. Eu quero ver o EBIT subindo. Aqui, por exemplo, a receita subiu, o EBIT dela não. Vale a pena você abrir o demonstrativo de resultado dela e entender quais foram os gastos extras dela, já que a receita aumentou e o lucro operacional dela não subiu. O que aconteceu? Alguma parte de um custo dela aumentou. É interessante olhar por quê também. Mesma coisa aqui. A receita foi de 2 para 4,7 bilhões e o custo operacional dela aconteceu alguma coisa, a depreciação foi muito grande, alguma coisa aconteceu com ela e o EBIT dela caiu muito, tanto que o lucro líquido dela teve um impacto extremamente grande, apesar da receita ter subido. Entendeu? E aí você começa a querer expandir e entender o que aconteceu com cada empresa. A ideia aqui desse bloco não é avaliar uma empresa no detalhamento para você, é te mostrar como que você tem que avaliar através dos principais indicadores, beleza? Entenderam o raciocínio? Não é que destrinchar o que aconteceu com cada caso. Não é um bloco de análise de empresa. A gente pode fazer isso tranquilamente, mas não é aqui a ideia. E a dívida dela também, a dívida líquida pelo EBITDA, está sendo controlada em torno de 2 anos, 2,5, chegou a bater 2,7 em 2018, mas nada que me assuste muito. Legal? Então, o Fundamentei eu gosto bastante para isso. Essa é a versão paga dele, eu não tenho nenhum vínculo com o Fundamentei do Eduardo Cavalcante. Cara, é sensacional, vale a pena você explorar esse site aqui também. É que a versão gratuita do site você pode ver até 5 anos de dados, a versão paga ele libera todos os anos, legal? E o site 100% gratuito que eu gosto muito de utilizar também é o Status Invest. Por que eu vou fazer essa segunda comparação aqui? Por causa do seguinte, olhem só. Se eu de repente pego aqui a Engie, legal? Quero fazer uma comparação nela. Eu quero comparar as ações. Vou pegar a Engie, eu vou comparar com a Energias Brasil. Eu vou comparar com a Equatorial. Eu não sei que as empresas são coisas diferentes. Olhem que curioso. Se eu for fazer uma comparação entre elas, olha o que vai acontecer. Os resultados serão extremamente diferentes. Você pode ter a impressão que uma empresa é muito pior que a outra, quando na realidade são modelos de negócios diferentes.
Matheus, é muito indicador, qual que eu olho? Vamos agora para um pouquinho chave, um passinho por vez. Eu gosto de sempre olhar indicadores de eficiência. A margem bruta, só que a INBR, Equatorial e a ENGIE. Olha, a margem bruta da ENGIE é de 40%. A da Energias do Brasil é só de 19%. Então ela é muito pior. Não necessariamente é pior. Se fossem empresas do mesmo setor fazendo a mesma coisa, opa, talvez tenha alguma diferença. Mas uma é majoritariamente uma transmissora de energia. A INBR é os três, tá? É uma empresa do Brasil que está em geração, transmissão e distribuição. A receita dela está bem distribuída entre os três, mas o grande foco dela é a transmissão. E a transmissão, por ter uma receita muito previsível, a parte do leilão, da oferta dela, da depreciação, a margem bruta realmente não é muito alta e não tem problema nenhum. Então não é justo eu comparar com a margem de uma geradora de energia. Se for pegar a margem líquida, a ENGIE de 40% cai para 20%, a INBR de 19% cai para 9%. E a Equatorial, que é a parte de distribuição, cai de 31% para 15%. Então todas acabam caindo basicamente pela metade. Então o custo das empresas é mais ou menos metade do que sobra do lucro bruto. Então isso tem um padrão, apesar das margens brutas e a margem líquida não necessariamente ter. É legal você sempre analisar também a margem EBIT, prefiro ela muito do que a margem EBITDA, porque ela já desconta a depreciação da empresa. E olhem que curioso, a margem EBIT da ENGIE é maior do que a margem bruta. Ué, que estranho isso, hein? Isso acontece também, por exemplo, com a Grendene. O resultado financeiro da empresa é maior do que o custo dela, então acaba tendo um resultado positivo. Ela tem mais lucro com as aplicações dela de curto prazo do que ela paga de juros de dívida, e isso entra no resultado dela. Então é importante você entender esses tipos de nuances e tentar pesquisar por que acontecem essas coisas. É assim que você vai evoluir como investidor. É exatamente assim que você vai tomar decisões cada vez melhores, beleza? Dívida líquida por patrimônio líquido, é interessante olhar também de curiosidade, que é o quanto a empresa deve em relação ao capital social, simplesmente dizendo isso. Se passa de 1, eu acabo ficando um pouquinho ressabiado, mas por a empresa ser naturalmente no setor alavancado, com juros de dívida baixa, não me assusta a ENGIE estar, por exemplo, com 2 vezes alavancada quase. E cadê a dívida líquida por EBIT, que é um dos indicadores que para mim mais tem sentido, ó, 3 bem endividadas, mas por ser o setor isso acaba sendo dentro do esperado, nada que me assuste muito. Eu gosto de olhar mais o ROIC do que o ROI propriamente dito. Bem resumidamente, o ROI ele pega a sua parcela do capital social para comparar com o lucro líquido. O ROIC, de maneira bem resumida, ele pega tanto o capital social quanto a dívida. Para você entender isso em 2 frases, o ROIC é basicamente o retorno percentual esperado de investimentos da empresa. O que isso quer dizer para mim? Todo o dinheiro que a empresa investe em algum empreendimento novo, em média, costuma dar para a Energias do Brasil 9,8%, para a Equatorial Paulista 13%, para a ENGIE 15,4%. Então, se ela está tomando dívidas a percentuais menores que esse, isso quer dizer que ela tende a fazer um bom trabalho. Ou seja, o que ela toma de dívida, ela não pode pagar mais do que ela está dando de retorno. Sacaram? Show de bola. Então, viram, nesse aspecto, até o momento, ou como que é relevante e importante você conseguir entender o conceito total antes de tomar uma decisão? Porque são empresas do mesmo setor com comportamentos diferentes. Vocês sempre, antes de comprar em qualquer empresa, vão entrar no site de RI, que é Relacionamento com o Investidor. Eu vou abrir um aqui para vocês, vamos pegar o da INBR, para você entender realmente o que a empresa faz, qual que é a linha de negócio dela. Eu não vou aqui destrinchar o site de RI, é só te mostrar o que você tem que buscar, legal? Aqui para o site, que usualmente é ri.código da empresa, eu gosto sempre de olhar, se eu não conheço o modelo da empresa, a apresentação. A última apresentação institucional ou aos investidores. Vamos olhar a apresentação de fevereiro. A de maio, como é que tá? Dá uma olhada. E aqui você vai poder destrinchar e entender o modelo de negócio da empresa. É uma apresentação que a própria empresa monta para você. Começa a entender o seguinte, é uma empresa internacional, metade dela está no Brasil. Estou entendendo como está funcionando, qual que é o valor de mercado dela. E você vai começar a ver dados sobre a empresa, o que ela funciona, a capacidade dela de geração, os estados que ela está atuando. Enfim, você vai conseguir entender, é uma empresa que tem mais do que 1.000 quilômetros de linhas de transmissão. E aí você vai olhando detalhe a detalhe o modelo de negócio da empresa. Eu não vou passar aqui, ok? Eu não vou ficar passando isso aqui para você. Mas vale a pena você ler 34 slides que você vai ler em provavelmente 20 a meia hora para uma empresa que você vai deixar o capital por 15, 20 anos. Então vale muito a pena você entender o modelo de negócio deles, legal?
E para quem é mais avançado, obviamente, você pega o resultado direto do site da empresa. Eu gosto de usar esses sites, o Status Invest, o Fundamentei, ou o Chance 14, porque eles compilam igualzinho. Para quem está aprendendo, é muito legal. Beleza? E agora vamos então para a terceira parte, que são as nossas compras do mês. Nossas compras do mês, sim, vamos lá? No pitch de negociação aqui, nós estamos com um saldo de 500, deixa eu ver um. Bom para vocês ou não? Bom, né? Estamos com um saldo de R$505, o meu aporte de R$500, 5 residual do outro mais alguns dividendos, para comprarmos as ações. E olhem que curioso isso daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Vou tirar minha cabeça aqui. Peraí. Para mostrar rapidinho para vocês. Isso eu acho legal. E isso é um dos conceitos mais importantes de investimento, sendo visualmente feito aqui para vocês. Aí, agora fica legal. Vamos lá. Aí, ó. Estão vendo isso aqui? Ó? Essa aqui é a evolução do nosso patrimônio. Legal? Mês a mês. Reparem o seguinte, mesmo com a Bolsa de Valores caindo, só pelo simples fato de eu continuar aportando, o nosso patrimônio está sempre subindo. Nosso patrimônio está sempre subindo. Mesmo com a Bolsa caindo 60% desde essa data até agora, a minha consistência, a minha disciplina, eu consegui fazer aportes mensais, fez com que o meu patrimônio, que começou aqui com R$1.000, esteja em R$3.500 pela disciplina, pelo foco dos aportes. Deixa o longo prazo fazer o seu trabalho. Foque em fazer o que você tem controle. Isso é uma das sacadas mais importantes. Eu tenho controle do meu aporte, o prazo que eu espero, as empresas que eu escolho, o resultado delas não. Mas eu sei que, com 99,99% de certeza, no longuíssimo prazo, as boas empresas vão se valorizar. A Bolsa de Valores como um todo são empresas. Empresas geram produtos e serviços para pessoas. Pessoas querem melhorar a qualidade de vida. A nossa vida hoje é melhor do que era há 20 anos, melhor do que era há 40 anos, melhor do que era há 60 anos e vai melhorar. A nossa vontade de querer melhorar faz com que empresas gerem produtos e serviços cada vez melhores. Isso é tanto conceitualmente verdade quanto historicamente verdade. Há 200 anos, a Bolsa vem subindo, literalmente 200 anos. Não só por causa dos dados que provaram que ela subiu, mas pelo conceito de que as pessoas querem melhorar a qualidade de vida. Beleza? Então vamos agora fazer nossas continhas. Nossas continhas rápidas do mês. Vamos lá? Vou dar aqui a história de fechamento. Vamos dar um zoom. Temos saldo de hoje, R$505, sério, vou dar um zoom maior ainda. Beleza. Vamos comprar duas empresas, NBR3 e Equatorial 3. Vamos olhar aqui no site quanto que está a cotação delas. Renda variável. Trade para comprarmos. Será que eu sempre apanho nisso, né? Sempre eu dou uma apanhada para a gente comprar. Aí, trade já deve ter decorado a altura do campeonato. Pegando aqui. Show. Vamos ver então. A ENBR3F. Matheus, por que F? Semana passada eu fiz um vídeo destrinchando para vocês o que é o mercado regular, mercado fracionário, ações na prática. Veja, vale muito, muito a pena para você dar uma olhada. Beleza. A ENBR está cotada a 17,46. Vamos anotar então. 17,46. Casa da Virgem. E a Equatorial está cotada a... Vou comprar do melhor vendedor a 22,84. A 22,84. Legal. Quanto, e aqui é importante ver, qual que é o limite que eu quero ter em cada uma? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lembram da eu na carteira anterior? Eu quero ter a minha carteira 1 com R$10.000. Perfeito? A minha primeira meta é chegar nisso. Para ter R$10.000, eu não posso passar de R$300 da Equatorial e R$400 da ENBR. Eu já tenho 46,35 de cada uma. Então está faltando da Equatorial. Cadê? Equatorial. Eu quero ter 300 e já tenho 46. É isso? Falta 254. E aqui falta 365. Se eu fizer um proporcional, eu simplesmente percentual, tenho que ter 60% da minha compra
de ENBR e 41% de Equatorial. Vamos ver o quanto eu tenho que comprar de cada uma, então. R$ 207 de uma, mais ou menos, e 298 da outra, para manter o proporcional do aporte, beleza? E ainda assim eu não vou conseguir bater. Então, quantos eu consigo comprar em teoria? Eu consigo comprar 17 de uma e 9 da outra. Bora lá, então. Entenderam o que eu fiz? Entenderam a continha aqui? Bem simples, bem matemática da tia Maria que nos ensinou. Então, são 17 da INBR. Vamos lá. Eu quero comprar, então, a INBR. Quero comprar 17. Qual que é o valor dela? 17,49, só confirmando. É 17. Então, assinatura eletrônica, ela já está salva, acredito eu. Então, vamos comprar. E ordem enviada, compramos 17 a 17,49. Compramos 17 a 17,49. Gastamos 297. Será que eu tenho dinheiro sobrando ainda? 505 menos isso. Comprar 9 da outra. Eu consigo. Vamos lá. Então, a IQTL agora. IQTL está 22,91. Subiu um pouquinho. Comprar menos. 22,91. Talvez eu consiga comprar 9. Vamos tentar. IQTL. Quero comprar 9 a 22,91. Aqui dá tempo ainda. Tá? Consegui comprar 9 a 22,91. Comprei 9 também. 9 e 22,91. Só anotei aqui para depois eu atualizar a nossa planilha. Legal? Então, feito, pessoal. Eu não vou atualizar a planilha aqui, que é uma coisa chata para vocês. Aí eu simplesmente atualizo, coloco o preço médio e seguimos. Então, certo? Gostaram de assistir na carteira? Comenta aqui embaixo se você entendeu, ficou alguma dúvida do setor elétrico. Se você quer que eu faça alguma aula exclusiva só sobre setores distintos, vai ser o maior prazer do mundo. O grande conceito é você pegue os ensinamentos, a forma de pensar, o raciocínio do investidor e consiga chegar no seu objetivo. Esse é um canal completamente educacional. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com quem você acha que tem sentido e eu vejo vocês na próxima aula.